Olá galerinha, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui neste vídeo, que bom mesmo, tá certo? Pessoal, este vídeo é um material preparado com muito cuidado, com muito carinho para você aí estudar e ter um bom êxito na nossa prova do primeiro bimestre. Se você, caso está vendo esse vídeo, não é o meu aluno aí no Colégio Dom Lúcio, não saia dele também, porque ele é de fundamental importância para quem está buscando aí estudar a matemática básica, tá certo? E nós vamos trabalhar aí alguns tópicos interessantes sobre números inteiros, né? Vamos começar com números naturais, falando um pouquinho, um breve resumo. Aí nós vamos entrar em números inteiros e aí nós vamos ver vários tópicos dentro dos números inteiros que será de fundamental importância para você realizar aí a sua prova, seja comigo, seja para um concurso público, seja para outra escola e com o seu professor. Então, não saia do vídeo. Pessoal, é obrigatório assistir esse vídeo até o final, tudo bem? É obrigatório mesmo. Se você quer ter êxito aí na sua prova, tem que assistir até o final. E nós vamos começar, pessoal, falando um pouquinho de números naturais. Nós começamos abordando os nossos principais conteúdos logo no início do ano foi sobre números naturais. O que eu falei sobre números naturais? Números naturais são aqueles números utilizados para contagem. Então nós temos aqui, números utilizados para contagem, certo? A gente vai começar sempre do zero e vai prolongar isso daqui de maneira a contar 1 a 1. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e isso se estica infinitamente, ou seja, os números naturais eles não têm fim, eles começam no zero, mas eles não têm fim. Interessante que se eles começam no zero e vai crescendo para a direita, nós podemos dizer que são números positivos. Os números naturais, pessoal, são números sempre positivos, não pode haver números negativos naturais. Números naturais são positivos. Outro detalhe importante desse conjunto é que os números naturais não têm vírgula. Ou seja, eles são exatos. 1, 2, 5, 10, 20, 25, 35. Todos estes números são naturais, mas não pode conter vírgula. Por exemplo, 25,1 não é natural, porque existe aí uma parte decimal, né, vírgula 1, que não faz parte dos naturais. Quando a gente fala naturais não nulos, são aqueles naturais, né, que começam a partir do 1, não tem o 0. 1, 2, 3 e aí infinitamente. Esses naturais podem ser divididos em pares ou ímpares. Os pares, pessoal, são aqueles números que terminam em 0, então termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par, tá vendo? Terminou em 0, terminou em 2, terminou em 4, terminou em 6, terminou em 8, terminou em 0 novamente. O próximo número aqui seria 12, terminou em 2. O próximo será 14, terminou em 4 e assim sucessivamente. Então nós podemos perceber que todos os números naturais, né, pares, terminam em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Já os números naturais ímpares vai terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. Ou seja, quando terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, nós vamos chamar esses números de ímpares. Por exemplo, 11 é ímpar, 121 ímpar porque terminou em 1, 127 ímpar porque terminou em 7, ou seja, você vai analisar o último dígito do número. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6, 8, ele é par. Se ele terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é ímpar. Beleza? Até aqui, legal, né? Vamos então para números inteiros. O próximo tópico aqui, pessoal, é números inteiros. Muito bem. O números inteiro ele vai surgir como sendo uma extensão dos números naturais. Se os números naturais pegavam só os positivos, ou seja, só os números maiores do que 0, 0, 1, 2, 3, os inteiros vêm para pegar também os negativos, contar também aquilo que eu não tenho, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Igualmente, os naturais, os inteiros, pessoal, não tem vírgula, são números exatos. Então, a gente fala o menos 1, ou a gente tem 1, menos 2, 2, menos 3, 3, 4, 5, menos 10, menos 20 e assim sucessivamente. Então, se a gente fosse colocar os números
inteiros em uma reta, a gente teria o ponto de partida como sendo o zero, né? O zero seria o nosso ponto de partida, à direita seriam os números positivos e à esquerda seriam os números negativos, ou seja, a direita maior do que zero, a esquerda menor do que zero. Interessante que esses números positivos são os mesmos que são naturais. Então, essa parte aqui, ó, além de ser natural, é também inteira. Já essa parte é exclusivamente inteira, é somente inteira. Então, eu posso afirmar que todo inteiro é natural? Não, eu posso afirmar que todo natural é inteiro, mas nem todos inteiros são naturais. Beleza? Então, temos aí esse breve resumo aí. Próximo tópico aqui, pessoal, nós vamos comparar números inteiros. Agora nós vamos aprender a comparar números inteiros. Comparar para ver quem é maior, quem é menor ou se são iguais. Pessoal, quando a gente está fazendo comparação de números inteiros, a gente vai usar alguns símbolos matemáticos. Entre eles, nós vamos usar este símbolo, que significa maior que, esse que significa menor que e esse que significa igual. Interessante que esse símbolo a gente utiliza o maior que somente na leitura, o menor que somente na leitura e a igualdade não. Quando a gente fala maior que, é somente para comparar se o primeiro número está sendo maior que o segundo. Quando a gente fala menor que, a gente está falando que o primeiro número é menor que o segundo. Porque na realidade, quando você for fazer a comparação, você vai colocar para o lado do maior esse lado aberto aqui do símbolo, ou seja, a boquinha do símbolo. Vamos lembrar de um jacaré. Então, nós temos aqui a boquinha do jacaré e essa boquinha do jacaré vai pegar o número maior. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer comparação de dois números, a gente vai primeiro fazer aqui a comparação de dois números positivos para você entender. Dois números positivos são dois números que estão aqui, ó, na setinha azul. Dois números que estão maiores do que zero. Vou comparar o 1 e o 3. Veja que, se eu sair do zero, que é o ponto de partida, eu vou caminhar apenas um pedaço para chegar no 1. Se eu sair do zero do ponto de partida até o 3, eu vou caminhar 1, 2, 3 pedaços. Onde eu caminhei mais? De 0 a 1, que é um pedaço, ou de 0 a 3, que é 3 pedaços? Eu caminhei mais no 3. Então, se eu for comparar, por exemplo, o 1 e o 3, eu posso dizer que o 3 é maior do que 1. Quando eu vou colocar aqui que o 3 é maior do que 1, eu vou colocar o símbolo com a boquinha virada por 3. Então, ó, estou dizendo que o 3 é maior do que 1. Então, a boquinha do símbolo vai ficar para o 3. Só que na hora da leitura eu vou colocar 1 é menor do que 3. Está entendendo? Então, isso daqui serviu apenas para a leitura. Então, o 3 é maior do que 1. A gente coloca o 1 é menor do que 3 para a gente ler. A gente começa lendo da esquerda para a direita. Agora, vamos comparar dois números negativos. Vamos imaginar que você, então, tem dois números negativos. Para você aprender isso daqui, pessoal, associe que todo número negativo você está devendo, porque você não tem, foi retirado de você, ou seja, você está devendo aquilo ainda, você não tem. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos comparar menos 1 e menos 3 agora. Menos 1 e menos 3. Muito bem. O que acontece? Se eu andar do menos 1 até 0, eu andei um pedaço. Mas se eu andar de menos 3 até 0, eu estou andando 3 pedaços. Só que veja, neste caso, eu não estou falando assim, eu tenho 3 pedaços, estou andando 3 pedaços. Neste caso aqui, pessoal, eu estou pagando. Então, estou pagando um pedaço e estou pagando 3 pedaços. Onde eu vou utilizar mais para pagar? Aqui no 3. Então, eu posso dizer, pessoal, que de menos 1 a 0 vai ser maior do que menos 3, porque eu vou utilizar menos dinheiro para pagar de menos 1 a 0 do que o dinheiro que eu vou pagar de 0 até menos 3. Então, neste caso, quanto mais próximo de 0, quando estiver do lado esquerdo aqui, ó, quanto mais próximo de 0 ele tiver, maior ele será. Já no outro caso aqui do lado azul, não. Quanto mais distante de 0 ele tiver, maior ele será. Então, para este caso, ó, quanto mais eu vou aproximando de 0, maior eu vou ficando. Certo? Então, eu posso dizer ó, que menos 1 é maior do que menos 3. A gente vai colocar o símbolo aqui, ó, a boquinha virada por menos 1. Na hora de ler, a gente lê menos 1 é maior do que menos 3. E quando a comparação é um positivo e um negativo, por exemplo, vamos comparar menos 3 e 3. Quando a comparação é de um positivo e um negativo, o positivo sempre será maior. Por quê?
Eu tenho 3, eu devo 3. Eu prefiro ter 3 ou dever 3? Claro que a gente prefere ter 3 do que dever 3. Então, eu posso dizer que o 3 é maior do que o menos 3. A gente vai ler assim, menos 3 é menor do que o 3 se estiver nessa posição. Se estivesse nessa posição, a gente ia ler como 3 é maior do que menos 3. Simples assim. Certo? Vamos para o próximo tópico, para você, então, não se perder. Vamos lá, próximo tópico. Próximo tópico aqui, pessoal, é o módulo de um número. O que significa módulo de um número? Vamos entender módulo de um número? Para a gente entender módulo de um número é o seguinte. Quando eu falo assim, módulo de menos 4 ou módulo de 6. O módulo é a distância, é o espacinho de 1 em 1 que o número percorreu até chegar em 0. Então, se você pegar, por exemplo, o 6 até chegar em 0, ele percorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. Então, eu posso dizer que o módulo de 6 é 6, porque ele percorreu 6 espacinhos. Qual é o módulo de menos 4? De menos 4 até 0, ele percorreu 1, 2, 3, 4. Ele percorreu 4 espacinhos. Como o espaço a gente não representa ele de forma negativa, a gente vai representar de forma sempre positiva, eu posso dizer que o módulo ele vai deixar qualquer número positivo. Então, por exemplo, para a gente representar um módulo, a gente sempre vai usar essas barrinhas. Quero o módulo de menos 4. O módulo de menos 4 é a distância de menos 4 a 0, ou seja, andou 4 espacinhos, a gente coloca 4 aqui de forma positiva. Módulo de 6 é 6 positivo. Então, o módulo de qualquer número vai deixar um número positivo fora dele. Por exemplo, o módulo de menos 20. Qual seria a resposta, então? 20 positivo aqui fora. Módulo de menos 6. Qual seria, então, o resultado? 6 aqui fora. Módulo de 18. Qual será o resultado? 18 positivo aqui fora. Módulo de menos 31. Vai ser quanto aqui fora? 31 positivo. Então, o módulo, pessoal, é o espaço percorrido do número até 0. E esse espaço não pode ser negativo, vai ser sempre um espaço positivo. Entendeste? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, é o oposto de um número. O que a gente vai estudar aqui em oposto de um número? Vamos imaginar que nós temos o número aqui 2. O módulo dele aqui foi 2. Qual é o outro valor, seja positivo ou negativo, que tem módulo 2? Positivo não tem mais, porque se eu andar para frente aqui, o módulo vai aumentar. Mas se eu analisar aqui para trás, eu tenho 1, 2 e vou chegar nesse número aqui. Então, esse número aqui, menos 2, vai ter também 2 módulos. Então, eu posso dizer que o oposto de 2 positivo é igual a menos 2, porque esse 2 vai ter o mesmo módulo que o menos 2. Então, por exemplo, qual é o módulo de 4? 4 está aqui. Então, teve 1, 2, 3, 4 módulos. Do outro lado, qual é o valor que tem 4 módulos? 1, 2, 3, 4. Chegou no menos 4. Nossa, já percebi que o oposto é eu trocar o sinal de um número pelo outro. Verdade. Qual é o oposto de 7, então? Menos 7. Qual é o oposto de menos 6? 6. Qual é o oposto de mais 10? Menos 10. Qual é o oposto de 15? Menos 15. Qual é o oposto de menos 35? 35. Positivo. Ou seja, basta eu trocar o sinal. Tá bom? Então, o oposto de menos 35 é mais 35. Lembrando, gente, que os números positivos, ou seja, os números maiores do que 0, não precisa vir com sinal de mais junto deles. Agora, os de menos, ou seja, os números negativos menores do que 0, é obrigatório vir com sinal de menos. Beleza? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, vai ser a distância de dois números inteiros na reta numérica. Suponhamos que eu fale para você assim, qual é a distância de 2 até chegar em menos 3?
Se a gente fosse representar a reta assim, ó, bastasse a gente contar 1, 2, 3, 4, 5. A distância seria 5 módulos, certo? Então a distância seria 5 módulos. Beleza, 5 módulos seria módulo de 5 é igual a 5. Beleza. Porém, para a gente fazer isso matematicamente, a gente tem que fazer assim, ó, módulo de qual é o maior número, 2 ou menos 3? Então a gente vai colocar maior número menos o menor número. Isso dentro do módulo. Qual é o maior número? Se eu quero a distância de 2 até menos 3, o maior número é 2. 2 é maior do que menos 3, certo? Qual é o maior? Menos 3 ou 2? Menos 3 é menor do que 2, então 2 é o maior. Vamos colocar aqui 2 menos, qual é o menor? Menos 3. Ficou assim, ó, 2 menos menos 3. Um detalhe, pessoal, quando a gente tem a subtração e nós temos dois sinais que ficam juntos, nós vamos ter que lembrar a partir de agora de uma regrinha. Que regrinha é essa? Quando dois sinais positivos se encontram, a gente troca ele por um único positivo. Quando dois negativos se encontram, a gente também troca ele por um único positivo. Mas se é um sinal de menos que se encontra com um positivo, a gente troca por menos. Se é um de mais que se encontra com um de menos, a gente também troca por menos. Ou seja, a gente tem que lembrar essa regrinha para o resto da vida, porque isso daqui nós vamos precisar para sempre na matemática. Então, neste caso aqui, ó, nós estamos vendo 2 menos ficando junto. Então, nós vamos transformar ele em quê? 2 menos fica mais. Então, vai ficar mais 3 módulo. Resolvendo agora, ó, vai ficar assim. Ó. Eu tenho módulo de 2 mais 3. 2 mais 3 não é 5? Então, posso dizer que a resposta vai ser módulo de 5, que é 5. Então, a distância de 2 até menos 3 é de 5. Eu fiz isso daqui, né, contando os módulos. Agora, eu fiz isso daqui sem contar os módulos, fazendo matematicamente com operação. Caso uma pergunta venha, qual é a distância de menos 5 até 15? Então, de menos 5 até 15. Não deu a reta para nós aqui, ó. Eu não tenho na reta esses dois valores. E agora? Basta eu fazer essa operação aqui, ó, o maior menos o menor. Seria, no caso, o módulo de 15 menos menos 5. Aí a gente ia resolver 15 menos menos 5, ia ficar 15 mais 5. Ia ficar módulo de 15 mais 5 é 20. E módulo de 20 é 20. Então, a distância de menos 5 até 15 é de 20. Ok? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, é operações com números inteiros. E a primeira coisa que a gente vai ver na operação com números inteiros é adição e subtração. Quando eu tenho, por exemplo, menos 5 mais 3, o que acontece? Eu preciso apenas concluir esta operação. Por que concluir? Já está finalizada, eu tenho apenas dois números escritos, um negativo e um positivo. Você pode até separar eles dois se quiser. Separando os dois, ó. Esse é menos 5 e esse é mais 3. Agora que você separou os dois, basta você dizer o seguinte: nessa bolinha você deve 5, nessa bolinha você tem 3. Se você vai pagar o que você deve, né? Ou seja, você tem uma dívida de 5, mas tem 3 reais no bolso para pagar. Você vai ficar devendo ou vai ficar sobrando dinheiro para você? Para quem quiser fazer, basta fazer isso. Para quem não sabe fazer, você pega o positivo, não é 3? Você faz 3 tracinhos, você tem 3. Mas você vai pagar 5, então vamos fazer um xizinho aqui, agora no que você está pagando. Só que aí ficou faltando 2 ainda para você pagar toda a sua dívida, ou seja, ficou 2 xizinho a mais, então significa que o resultado você vai ficar devendo 2, então a resposta vai ser menos 2. Ah, professor, e se fosse assim, menos 6 mais menos 3? Nesse caso agora, há um encontro de sinal, ou seja, eu tenho menos 6 mais menos 3. Eu tenho dois números, mas os dois números estão sendo somados entre si. Quando isso acontece, a gente tem que transformar eles em dois números separados. Então, vamos pegar esses dois sinais que se encontram e vamos fazer aquela regrinha que nós aprendemos lá no tópico anterior. Menos 6. Esse mais e menos se encontrou, ó, eles vão transformar em um único sinal.
Mais e menos, quando encontra, vira menos. Não foi isso que nós aprendemos? E conserva o 3. Agora basta você concluir. Ó. Você tem esse número e tem esse número. Você tem uma dívida de 6 e uma dívida de 3. Se você analisar, ó, você não tem nenhum número positivo para pagar. Você tem apenas uma dívida de 6. Pode fazer aqui 6 pauzinhos de dívida. E aqui mais 3. Somando aqui as dívidas que você tem, isso vai dar 9, ou seja, você está devendo ainda 9. Então, o resultado vai ser 9. Certo? E se fosse assim, professor, no caso, vou colocar 4. 4 menos 3. E agora, como resolver? Mesma coisa, dois números. Quando aqui não tem nada, significa que tem um maisinho aqui, ó, ele é positivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso em dois números separados para poder fazer aquela execução. Então, ó, dois sinais se encontrando, você vai pegar 4, vai pegar esses dois sinais que estão se encontrando e transformar em um só. O menos, quando encontra com menos, vira o mais. Aí você coloca o 3 aqui na frente. Agora você tem dois números, ó, o 4 separado do 3. Você tem R$4 e tem 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. Depois eu tenho 3. Se a gente somar tudo aqui, isso daqui vai dar um total de 7. Então, nós temos aqui, ó, um valor agora de 7. Beleza? Existe também, nós estudamos aí, as multiplicações e divisões. Por exemplo, eu tenho aqui agora, ó, 15 dividido por menos 3. Nesse caso, pessoal, existe no meio aqui uma operação que separa os dois números. Ó. Se eu fosse pegar só esse número e esse número, não teria como eu concluir. Por que não teria como eu concluir? Porque no meio deles tem um sinal de divisão. Quando isso acontece, eu faço o jogo de sinal entre os dois números. Aqui tem um maisinho, quando não tem nada tem mais. Mais com menos, menos. Agora eu vou usar a divisão. 15 dividido por 3 dá 5. Então, a resposta, pessoal, vai ser menos 5. E se fosse, por exemplo, menos 3 vezes menos 2? Esse pontinho aqui, pessoal, significa vezes. Então, menos 3 vezes menos 2. Mesma coisa, ó, se eu pegar esse número somente e pegar esse número somente, eu não posso concluir nada, porque existe no meio dos dois uma multiplicação. Então, eu vou ter que fazer o jogo de sinal no meio deles. Menos com menos, mais, ou seja, menos quando interage com menos é mais. 3 vezes 2, 6. A resposta é 6. Vamos mais um exemplo. Menos 20 dividido por 5. Novamente, se eu pegasse só esse número para interagir com esse, não dava, porque no meio está sobrando um sinal de divisão. Eu tenho que fazer o jogo de sinal entre eles. Menos com mais, quando não tem nada aqui tem mais. Menos com mais, menos. 20 dividido para 5, 4. A resposta seria menos 4. Beleza? Então, é assim que se resolve adição e também subtração de números inteiros. Vamos para o próximo tópico. Pessoal, o próximo tópico que a gente vai ver aqui, que a gente viu na sala de aula, foi as expressões numéricas. As expressões numéricas é uma mistura de adição e subtração de números inteiros. Foi o primeiro caso que a gente viu lá. Adição, subtração, multiplicação e divisão. É uma mistura das 4 operações dentro dos números inteiros. Para a gente resolver isso daqui, a ordem, o que a gente tem que respeitar? A gente tem que respeitar uma ordem de resolução. Lá na aula eu trabalhei muito com vocês, o método MDAS. Primeiro resolve multiplicação, depois divisão, depois adição, depois subtração. Muitos vídeos, vocês vão encontrar na internet falando que primeiro resolve multiplicação ou divisão quem vier primeiro. Apesar disso ser uma verdade, isso também pode ser um mito. Por quê? Imagina, 4 dividido por 2 vezes 2. Se a gente resolver aqui, nesse caso, a divisão primeiro, daria 2
vezes 2 e o resultado seria 4. Se a gente resolvesse a multiplicação primeiro, veja para você ver, seria 4 dividido por 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4, a resposta é 1. Essa resposta é diferente dessa. E qual está certa? O 1 ou o 4? Vou deixar aí para vocês debaterem. Pode colocar aí nos comentários, se vocês quiserem, qual é a maneira correta. Conforme alguns estudiosos, a maneira correta é seguir essa ordem: multiplicação, divisão, adição e subtração. Então, a MDAS. Então, eu vou seguir essa ordem para melhor resolver com mais certeza, com mais clareza. Então, o que nós vamos fazer? Vamos resolver primeiro multiplicação. Para isso, eu vou circular só as multiplicações. Vou pegar essa. Vou pegar quem mais? Vou pegar essa. Tem mais alguma? Não tem. Vou resolver só elas primeiro. Então, vamos lá. Menos 3. Aí, vou resolver. Mais do 5 com mais do 6 dá mais. 5 vezes 6, 30. Vou substituir tudo isso daqui por 30. Mais 2, mais 4, dividido por 2. Chegou no outro balãozinho aqui. O 3 é mais e o 1 é mais. Mais com mais 3 vezes 1, 3. Mais 8, menos 7, dividido por 7. A próxima etapa nossa é fazer a divisão. Aí nós vamos circular só as divisão. Encontrei uma aqui. Tem mais divisão para a gente fazer? Encontrei outra aqui. Vou circular ela. Pronto, eu vou resolver ela. O restante eu vou permanecer como está. Menos 3, mais 30, mais 2. Cheguei na primeira divisão. O 4 é mais e o 2 é mais. Mais com mais, mais. 4 dividido por 2, 2. Mais 3, mais 8, menos do 7 com mais do outro 7, menos 7 dividido por 7, 1. Agora já resolvi a multiplicação e a divisão. Falta resolver o quê? A adição. Para resolver a adição, nós vamos juntar todos os números que são positivos, ou seja, que tem o sinal de mais. Então, vou pegar esse daqui, tudo, já está tudo junto. Vou circular tudo de uma vez. E vou contabilizar. Tenho 30, que somo com 2, 32. Com mais 2, 34. Com mais 3, 37. 37 com mais 8, nós vamos ter 45. Então, vai ficar aqui, mais 45. Pronto, vou conservar agora os negativos, menos 3 e menos 1, que sobraram. Agora, a minha próxima parte é fazer a subtração. A subtração, nós vamos juntar os negativos. Então, vou conservar os positivos, que a gente já somou, e vou juntar os negativos. Eu devo 3, eu devo 1, estou devendo 4. Agora, basta eu concluir. A conclusão é tudo aquilo que nós aprendemos. Separar os dois números. Separei. Como eu não tenho mais nada entre eles, eu tenho R$ 45 aqui nesse bolso e devo R$ 4. Se eu for pegar 45 e tirar 4 para pagar a minha dívida, vai sobrar quanto para mim? Vai sobrar 41 positivo, ou seja, vai sobrar mais 41, que é a mesma coisa que 41. Então, a resposta dessa expressão é 41. Beleza? Agora nós vamos ver um outro método quando a expressão numérica vier com parênteses, colchetes e chaves. Vamos lá? Muito bem, pessoal. O próximo tópico aqui, nós vamos aprender agora a resolver expressões numéricas em que ocorre a presença de parênteses, colchetes e chaves. Nesse caso, nós vamos resolver primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves, e depois, respeitando dentro de cada um desses símbolos, as regrinhas MDAS. Então, eu posso criar aqui um novo dispositivo. Eu posso criar aqui o dispositivo PCC MDAS, ou seja, parênteses, colchetes e chave. Para você nunca esquecer desses dois C juntos aqui, lembra da palavra coxa, colchete e depois chave.
Então, primeiramente, nós vamos circular aqui, é o que mesmo? Ó? Agora é os parênteses. Então, nós vamos circular isso daqui. E nós vamos fazer numa folha de rascunho, pessoal, isso daqui fora. Então, vai ficar assim, ó. Vou pegar 5 vezes 3 mais 2. Vou fazer numa folha de rascunho. Resolvendo aqui, primeiro a gente resolve a multiplicação do MDAS. 5 vezes 3, né? 15. 15 mais 2, 17. Então, tudo isso daqui vai ser substituído por 17. Então, vai ficar 5 menos 4 vezes, abre chaves, menos 3, mais, abre colchete, 2 menos 17, que eu vou trocar agora, mais 7 vezes 4, fechou colchete, menos 3 vezes 2, fechou chave. A próxima etapa nossa é resolver, então, o quê? Os colchetes. Então, nós vamos circular agora, ó, os colchetes. Será isso daqui que vai participar da nossa próxima etapa. Então, eu vou trazer isso daqui para uma folha rascunho à parte, para ficar mais fácil para mim. Ó. Vou colocar aqui 2 menos 17 mais 7 vezes 4. Muito bem. Colocando aqui a parte, nós vamos resolver primeiro a multiplicação. Ó, 7 vezes 4. Então, vamos lá. 2 menos 17 mais com mais 7 vezes 4, 28. Agora, nós vamos juntar os positivos. Vai ficar 2 mais 28 mais 30, menos 17. Resolvendo agora, ó, pela conclusão, eu tenho 30 e devo 7. Então, eu vou ficar com 23. Esse vai ser o meu resultado. Então, eu vou substituir tudo isso daqui por 23. Então, vai ficar 5 menos 4 vezes, abre chave, menos 3, mais, no lugar disso daqui tudo, mais 23. Mais com mais se juntam, mais 23, fica só um único mais 23, menos 3, vezes 2, fecha a chave. Agora nós vamos resolver por último aqui, ó, a minha chave, ou seja, no dispositivo aqui, primeiro eu vou resolver a chave. Vou levar isso para uma folha de rascunho, pessoal. Então, vou levar isso daqui para uma folha de rascunho à parte. Levando para uma folha de rascunho à parte, eu vou colocar aqui, ó, desse lado. Vou colocar aqui, então. Vou abrir a chave. Menos 3, mais 23, menos 3 vezes 2. Primeiro, resolvo a multiplicação, que é menos 3 vezes 2. Então, vamos conservar tudo. Menos 3 mais 23, menos com mais, menos 3 vezes 2, 6. Vou juntar os positivos, não tem, tem só o 23, vou colocar ele aqui. Vou juntar os negativos, menos 3 com menos 6, menos 9. Agora eu vou concluir, eu tenho 23 e devo 9. Se eu tenho 23 e devo 9, eu vou ficar com 14. Então, eu vou trocar tudo isso daqui, pessoal, por 14. Então, vai ficar assim, ó, 5 menos 4 vezes, no lugar de tudo isso, 14. Agora, nós vamos resolver isso daqui, ó. Resolvendo isso daqui, primeiro a gente resolve o que mesmo? A multiplicação. Então, vai ficar 5 menos com mais, menos 4 vezes 14. Você pode fazer aí, né? 14 vezes 4, se você não sabe, faz isso, ó. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5, vai dar 56. Vamos colocar 56. Basta eu resolver agora, ó, concluir. Eu tenho 5 e devo 56, ou seja, tenho R$5, mas tenho uma dívida de 56. Vou ficar devendo quanto ainda? Vou ficar devendo 51. Então, a resposta, pessoal, vai ser 51, né? Menos 51, na realidade, é a resposta para esta expressão numérica. Entendeste? Muito bem. Vamos para o próximo tópico, para você, então, conseguir aí, aprender e realizar a sua prova. Vamos para mais um tópico.
O próximo tópico que nós vamos ver aqui, pessoal, é os números primos. Os números primos são aqueles números que dividem apenas por 1 e por ele mesmo. E é interessante que você consiga aprender pelo menos uma quantidade de números primos que dê para você utilizar quando a gente for fazer divisores de um número ou quando a gente for fazer também aí decomposição de um número, né? Então, por exemplo, quais são os principais números primos que a gente precisa memorizar? De 0 a 100 a gente precisa memorizar pelo menos esses. Vamos lá. O número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29. Pelo menos esses números, pessoal, é fundamental que vocês lembrem, que vocês memorizem, porque nós vamos precisar deles. Qualquer um desses números só divide por 1 e por ele mesmo, o 2. O 2 só consegue dividir por 1 e por 2. Se você pegar o 23 só consegue dividir por 1 e por ele mesmo. O 13 só consegue dividir por 1 e por ele mesmo. Ou seja, esses números que dividem apenas por 1 e por si próprio são chamados de números primos. Beleza? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, é múltiplo de um número. Os múltiplos de um número são todos os números que fazem parte da contagem de um outro número. Por exemplo, suponhamos que eu fale para vocês assim, quais são os múltiplos do número 3? Se a gente começar a contar de 3 em 3, 0, 3, 6, 9, 12 e assim infinitamente, todos esses números que participam da contagem do 3 é chamados múltiplos de 3. Certo? Então, qualquer um desses números que fazem parte da contagem de 3 em 3 é chamados múltiplos de 3. Na realidade, o múltiplo é quando você pega este número e começa a multiplicar pelos naturais. 3 vezes 0, 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12 e assim sucessivamente. O resultado dessa multiplicação, ou seja, dessa tabuada do 3, todos os valores são os múltiplos de 3. Agora, como saber se um número é múltiplo de outro? Por exemplo, suponhamos que eu fale para vocês assim. Verifique para mim se 4.752, se ele é múltiplo de 3. Ele é múltiplo de 3? Será que é? Como a gente vai saber se esse número ele é múltiplo de 3? Muito simples, gente. Para a gente saber se esse número é múltiplo de 3, basta a gente dividir esse número por 3 e se o resto da divisão for 0, ele é múltiplo. Por exemplo, eu vou pegar 4.752 e vou dividir por 3. Um algarismo. 4 dividido para 3, nós vamos usar a regra de divisão. Eu vou usar a chave quantas vezes para chegar em 4? Eu vou usar essa chave 3 quantas vezes para chegar em 4? Eu vou usar apenas uma. Usei uma vez, dá 3. Uma vez dá 3, fica bem próximo de 4. 4 menos 3, 1. Vou abaixar o 7. Eu tenho 17 agora para 3. Eu vou usar essa chave quantas vezes para chegar em 17? Se eu usar duas vezes, 3 mais 3, 6. Se eu usar mais uma, 6 mais 3, 9. Se eu usar mais uma, 9 mais 3, 12. Ainda dá para usar. Se eu usar mais uma, 12 mais 3, 15. Se eu usar mais uma, passa. Então, eu usei o 3 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui, então, o número 5. 5 vezes 3 dá 15, né? Nós chegamos em 15. 7 menos 5, 2. 1 menos 1, nada. Sobrou 2. Vou abaixar o 5. 25 para 3. Eu vou usar o 3 quantas vezes para chegar em 25 ou próximo de 25? Eu vou usar, gente, 8 vezes, porque 8 vezes o 3 dá 24. Então, vou colocar o 24 aqui. Isso daqui vai sobrar 1. Vou abaixar o 2.
O 12, eu vou usar o 12 quantas vezes? Eu vou usar a chave 3 quantas vezes para chegar no 12? Vou usar 4, porque 4 vezes a chave 3 dá 12. E 12 menos 12 é 0. Se o resto aqui é 0, eu posso dizer que esse número, 4.752, é múltiplo de 3. Deu para vocês compreender? Então é assim que a gente acha, né, que a gente verifica se um número é múltiplo de um outro. Beleza, pessoal? E aí nós vamos para o último tópico. Qual é o último tópico que nós vamos ver nesse vídeo? O último tópico, pessoal, nós vamos então descobrir os divisores de um número, ou seja, todos os números que dividem um outro número. Para a gente descobrir os divisores de um número, a gente precisa lembrar dos números primos, aquilo que eu recordei lá atrás com vocês, principalmente aqueles principais. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, pelo menos esses a gente precisa lembrar. Então, como é que a gente acha os divisores de 10? Quando eu falo divisores de 10, eu quero saber quais são os números que dividem 10 sem deixar resto, ou seja, 10 divide por eles e o resto é 0. Basta fazer isso, pegar o 10, colocar uma barrinha e começar a fatorar pelos números primos. 10 divide por 2, que é o primeiro primo, divide. Se divide por 2 é quanto? 5. 5 continua dividindo por 2? Não. 5 divide por 3, que é o segundo número primo? Não. 5 divide por 5? Sim. 5 dividido por 5, 1. Quando chegar um 1 aqui, beleza, finalizou. O que nós vamos fazer agora? Para achar todos os divisores, você vai fazer isso. Colocar um aqui depois do tracinho. Começar aqui nesse primeiro primo da divisão, como sendo a sua primeira linha. E multiplicar por tudo que vem antes. Vem antes só 1. 2 vezes 1, 2. Não precisa colocar porque já tem 2 aqui. Vamos para a próxima linha. 5 vezes 1, 5. Já tem 5 aqui, não precisa. 5 vezes 2, 10. Não tem 10, eu coloco aqui na frente. Como não tem mais número para mim multiplicar por tudo que vem antes, eu vou colocar isso na ordem crescente. Então, 1, 2, 5 e 10. Tudo isso daqui são os divisores de 10, ou seja, eu consigo dizer para vocês que o 10 divide para qualquer um desses e o resto é 0. 10 para 1 é 10, o resto é 0. 10 para 2 é 5, o resto é 0. 10 para 5 é 2, o resto é 0. 10 para 10 é 1 e o resto é 0. Então vamos mais um exemplo. Por exemplo, quais são os divisores de 100? Como é que a gente acha os divisores de 100? Vamos lá. Vamos pegar 100 por 2 aqui, dá? Dá. 100 por 2 dá 50. 50 por 2 dá 25. 25 não dá mais por 2, não dá por 3, só vai dar por 5. A gente coloca ele aqui. 25 por 5, 5. E 5 só dá por 5. 5 por 5, 1. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar o 1 e vamos fazer a mesma coisa. Primeira linha. 2 vezes 1, 2. Já tem 2 aqui, não precisa. 2 vezes 1, 2. Já tem 2 aqui, não precisa. 2 vezes 2, 4. Então, já posso dizer que o 4 não tem, vou colocar aqui. Vou para essa próxima linha, a linha do 5. 5 vezes 1, já tem 5. 5 vezes 2, 10. Não tem, eu coloco. 5 vezes 2 é 10 de novo, já tem. 5 vezes 4 é 20. Não tem, eu coloco. Vou novamente para essa linha. 5 vezes 1, 5 já tem. 5 vezes 2, 10 já tem. 5 vezes 4, 20 já tem. 5 vezes 5, 25. Não tem, eu coloco. Pronto. 5 vezes 10, 50. Não tem, eu coloco. 5 vezes 20, 100. Não tem, eu coloco. Colocando tudo isso na ordem crescente, eu posso dizer que os divisores de 100 é igual 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Ou seja, 100 divide por qualquer um desses números e deixa resto 0. 100 dividido por 1 é 100, 100 por 2 é 50, 100 por 4 é 25, 100 por 5 é 20, 100 por 10 é 10, 100 por 20 é 5, 100 por 25 é 4, 100 por 50 é 2, 100 por 100 é 1. Ou seja, vai dar divisão exata a esses números. Vai dividir 100 de forma exata. Então tá aí, pessoal, o conteúdo que nós estudamos até aqui e que será necessário, obrigatório, né, para você realizar aí a sua prova. Se você chegou até aqui, parabéns, muito obrigado. E eu estarei torcendo por você que assistiu toda esta videoaula, tá bom? Então,
parabéns e você continue estudando assim e que você consiga aí acertar a sua prova, seja comigo, seja com outro professor aí na sua sala, ou seja em um concurso público, tá bom? Até a próxima, tchau para você, fui!